Olá, gente, tudo bem? Vamos para mais um vídeo e agora falando sobre divisores. Quem são os divisores de um número? Isso que é importante a gente sair desse vídeo sabendo. Divisores são os números que eu posso dividir um determinado número que eu estou falando. Por exemplo, o número 12. Eu posso dividir o 12 por 1, por 2, por 3, por 4, por 6 e por 12. Esses são os divisores do 12, tá? Mas como que a gente acha isso de um jeito mais sem ser procurando, né? Parece que quando a gente está fazendo isso, a gente está lá numa gaveta. Quais são os divisores? Ah, achei, são esses. Ficar testando é um pouco ruim. Então, o que a gente pode fazer? Usando a fatoração, mais uma vez a fatoração nos auxiliando. Por exemplo, se eu quero fazer os divisores de 30, eu vou decompor esse 30, certo? Decompor em fatores primos. Senhor, não lembro disso. Vai no vídeo de decomposição em fatores primos, certo? 30 dividido por 2, que é o primeiro número primo, dá 15. 15 não dá para dividir por 2, então eu vou por 3. 15 dividido por 3 dá 5, 5 dividido por 5 dá 1. Então quer dizer o quê? Que a gente tem alguns indícios. O 1 aparece aqui, 1 é divisor. O 2 aparece aqui, o 2 é divisor. O 3 aparece aqui, o 3 é divisor. O 5 aparece aqui, o 5 é divisor. O 15 aparece aqui, o 15 é divisor. O 30 aparece aqui, o 30 é divisor. Então todos os números que aparecem são divisores. Então, o que acontece? O 1, o 2, o 3, o 5 e o 15 a gente descobriu de lá. E o 30, né? Mas daí você fala, Sora, mas tem mais divisores. Claro, eu vou ter que ir fazendo os parzinhos aqueles. 1 vezes quanto que dá 30? 30. Então 30 também é divisor. 2 vezes quanto que dá 30? 15. Então 15 é divisor. 3 vezes quanto que dá 30? 3 vezes 10. Então o 10 é divisor. 5 vezes quanto que dá 30? 6. Então 6 é divisor. Certo? E aí a gente descobre todos os divisores. Dá para fazer isso também para qualquer número. Por exemplo, o 48. 48 faz a decomposição e eu descubro que o 1 é divisor, o 2 é divisor, o 3 é divisor. O 4, porque 2 vezes 2 é 4, então o 4 é divisor, certo? O 6, por quê? Porque o 6 aparece aqui, ó. Senhor, mas o 8 não aparece aí, o 8 é divisor. Sim, mas se eu fizer 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então a multiplicação desses números primos também é um divisor. Isso é importantíssimo a gente saber. Tá? Aqui a gente poderia ter feito, ó, 2 vezes 3 dava o 6 que a gente encontrou. Aí, por exemplo, aqui, ó, o 12 apareceu aqui. Senhor, o 16 não apareceu aí, certo? O 16, ele é um divisor, certo? Mas eu posso fazer, por exemplo, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 16, certo? Tem o 24, o 24 apareceu aqui. Voltamos! O 24 apareceu aqui. E temos agora o 48, que é o próprio número. Então, esses são os divisores, certo? Assim, desse modo, a gente consegue descobrir os divisores. Tanto são os números primos, os que aparecem, e as multiplicações desses números primos, certo? Vamos para algumas atividades, então eu quero que vocês descubram quem são os divisores destes números aqui. Voltando, então, para a nossa correção, certo? Divisores do 50, a gente faz a decomposição e descobre que o 1 e 50 sempre são, né? O 1 e ele mesmo. Depois, o 2 que aparece aqui, o 5 que aparece aqui e o 25 que aparece aqui, certo? Se eu fizesse 5 vezes 5 ia dar 25, se eu fizesse 2 vezes 5 ia dar 10 e eu não botei o 10. Olha que importante, tinha que ter colocado o 10 aqui, professor. Então, não esqueçam de colocar o 10 aqui, ó, 2 vezes 5, 10 também é um divisor, certo? Espero que vocês tenham acertado porque eu errei essa. Vamos lá. Divisores de 90. 90 divide por 2 ali, fiz toda a decomposição e eu vou descobrir que é o 1, ó, aqui em ordem, 1, o 2, o 3, o 5, o 6, o 15, o 18, o 30, o 45 e o 90. Senhor, mas como é que eu descubro? Porque, por exemplo, o 30 não está aqui. Ah, mas se eu fizer aqui, ó, 3 vezes 5 dá 15, vezes 2, 30. Então, eu vou ir multiplicando esses números. E outra dica é ir fazendo esses parzinhos. Por exemplo, aqui, ó, através dos pares que eu vi. 1 vezes 50 dava 50, 2 vezes 25 dava 50 e 5 vezes 10 que daria 50, tá? Então isso é importantíssimo. Ou, no caso de números que são quadrados perfeitos, por exemplo, 25, vai ter 3 divisores, o 25 e o 5, porque 5 vezes 5 é 25. Então, espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para vocês.
Um beijo no coração de cada um. Tchau, tchau!